Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e também do bem-estar. Hoje nós estamos aqui no SOS Convida recebendo com grande honra a doutora Tatiana Clementino. A doutora Tatiana, ela é médica intensivista, ela trabalha com geriatria e também com cuidados paliativos. Doutora Tatiana, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa, principalmente para falarmos sobre cuidados paliativos, porque é um tema que deixa a população com muita dúvida, né? Quando você fala em cuidados paliativos, a pessoa já pensa na terminalidade da vida. E não é bem isso, né? Então, hoje nós vamos clarear um pouco isso para os nossos telespectadores. Então, eu vou te fazer a primeira pergunta. Eu gostaria de entender o que são esses cuidados paliativos. São duas perguntas. E qual que é o momento ideal para oferecer esse cuidado paliativo para o paciente? Bem, o cuidado paliativo ele é uma abordagem que tem um foco muito mais no paciente do que na doença. Ele é uma visão, uma abordagem que deve ser oferecida como direito a todos os pacientes, a toda pessoa que tem o diagnóstico de uma doença grave, ameaçadora à vida, acolhendo o paciente e a família, que tenha o foco no controle dos seus sofrimentos. Na sua definição ele diz que a avaliação e o tratamento de forma impecável da dor e desses sofrimentos envolvidos, que podem ser de ordem física, mas também espiritual, social, emocional. Então é uma abordagem ampla de todo o sofrimento envolvido quando você tem algo que ameace a sua vida. Você, o próprio paciente e o entorno, a família, os amigos e tudo mais. E de forma diferente do que se imagina, cuidado paliativo é uma abordagem que deve iniciar o mais precoce possível. E de acordo com a evolução da doença, ele vai mudando a sua abordagem, a sua quantidade, vamos dizer assim, e não é separado daquilo que a gente chama de tratamento curativo ou tratamento modificador de doença. Quando você tem um diagnóstico de uma doença grave, isso não quer dizer que ela vai te levar à morte, ou pelo menos que aquilo vai acontecer logo em seguida. Algumas pessoas ficam anos em tratamento e tem todo um sofrimento envolvido pela doença e pelo próprio tratamento, e a visão do cuidado deve ser feita desde o início, o mais precoce. Diante do diagnóstico de uma doença ameaçadora de vida, toda pessoa tem o direito de ter cuidados paliativos. Então, diferentemente do que o pessoal pensa, não tem nada a ver com a terminalidade da vida. A pessoa vive aí por anos, né? E o quanto antes, melhor. Não é verdade? Isso. E podemos falar agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre quais são os princípios desses cuidados paliativos. Nós vimos aí que foca mais no paciente do que na doença, envolve ali os seus familiares, o seu entorno, né? Uma equipe multiprofissional para cuidar, né? Cada um na sua especificidade. Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses princípios. Dentro do cuidado paliativo, a gente vai sempre focar nos sofrimentos envolvidos. Então, na sua definição, a gente vai ter os sofrimentos físicos, psíquicos, espirituais e sociais envolvidos, tratados, acolhidos, controlados da melhor forma possível. Então, como princípio, o controle da dor. Ninguém é capaz de pensar em viver se a dor não for controlada. Se eu estou com dor física, eu não consigo conversar sobre mais nada. Eu quero que aquilo acabe, eu quero ter a minha vida terminada do que continuar sentindo dor. Então, para a gente acolher qualquer outra coisa, eu tenho que ter a dor controlada. Como princípio, o controle de dor, o controle dos sofrimentos envolvidos, outros psicológicos, espirituais e sociais envolvidos, o acolhimento da família, honrar a biografia do indivíduo. Então ela tem que ser focada na pessoa, nas suas
vontades, nos seus desejos, naquilo que é verdade para cada um, no sagrado, como o Alexandre gosta de falar muito, né? No sagrado de cada um. A gente precisa ter o foco na qualidade de vida. Algumas vezes a gente usa muito mais qualidade de vida do que quantidade de vida. Sim. Então, as reabilitações são possíveis, viáveis e estimuladas. Eu manter aquela pessoa ativa, independente, o quanto mais ela conseguir. E o acolhimento de família, né? Então, acolher o familiar durante o processo de doença, de terminalidade e no pós, no luto. Nunca deve postergar a vida e nem acelerar a morte. Isso está certo? Isso está muito certo. A gente não tem a intenção de provocar nada, mas também de não adiar nada. É entender a morte como no seu processo natural. A gente mudou muito nos últimos anos a visão nossa da humanidade do processo de morrer. A gente hospitalizou muito a morte, a gente tirou do convívio das famílias a possibilidade de se morrer. A medicina avançou, a gente tem recurso para muita coisa, e aí a gente começou a entender que ninguém morre e que tudo é possível ser revertido. E não é assim. Todos nós somos finitos. Sim. E todo mundo um dia vai morrer. É a única certeza que a gente tem na vida. Essa. Se você tem algo que ameace essa vida, ela fica mais óbvia. E aí as pessoas começam a pensar melhor sobre ela. Eu costumo dizer assim, eu, enquanto intensivista, me angustiava muito eu ficar usando todos os recursos que eu tinha dentro do CTI, de aparelhos, de remédios, de máquinas, que vocês não conseguem nem imaginar quanta coisa tem, para garantir que aquela pessoa não morresse. Tá, não morria. Mas qual é a qualidade de vida que eu oferecia? E se eu sei que aquela doença é incurável, intratável, ela está no seu processo normal de finitude, eu não vou impedir aquilo, eu vou perder. Mas antes de perder, eu fico prolongando aquele sofrimento de uma forma que me angustiava. E eu entendi que eu precisava fazer de uma forma diferente. Eu achava que aquilo não fazia muito sentido. Então, a gente entender que existe uma finitude não é desistir. Sim. É cuidar com qualidade. Não é não cuidar. É cuidar proporcional àquilo que vai fazer bem ao ser humano, né? E falar com cada pessoa de acordo com a idade que ela tem. Com a idade, com a forma de entendimento. A gente tem uma visão que quando a gente conversa com o próprio paciente, que está tendo um diagnóstico de uma doença grave, mas também vale muito para a criança, é responder aquilo que foi perguntado. Eu quero contar tudo, do câncer, do avançado, que não tem mais tratamento, enfim. Mas a pessoa, ela quer saber só se o diagnóstico é câncer. É câncer. Pronto. A pergunta foi essa. Daqui a alguns dias ele vai perguntar, e a cirurgia vai ser feita? Não, infelizmente não dá mais tempo. Ele tem que ter tempo de digerir aquilo. E a criança também. Então, quando ela pergunta, vovô está doente? O vovô está doente. Não precisa falar que vai morrer, que não tem mais tratamento, que ele vai... A pergunta é, por que o vovô está com dor? Porque o vovô está com uma doença, a gente vai tratar, ele está tomando remédio. Você reparou que quando ele toma remédio, ele para de ter dor? Ah, ok. A gente responde aquilo que a criança pergunta. E ela vai perguntando e a gente vai aumentando a complexidade da resposta. E nós temos também as crianças em cuidados paliativos. Infelizmente, temos, né? E aí eles também fazem algumas perguntas difíceis. Muito difíceis. Lidar com cuidado paliativo pediátrico é difícil demais. É muito difícil. É muito complexo. Você lidar com pais perdendo filhos e olhar para uma criança em sofrimento é algo que precisa de um trabalho emocional do profissional primeiro, né? São pessoas muito... Eu, particularmente, não trabalho
especificamente com crianças. Como eu faço geriatria, meu campo é muito mais na outra ponta e é muito difícil lidar. Mesmo pessoas adultas, para mim, lidar com uma mãe perdendo um filho é algo bem complexo. Tem algum paciente, por exemplo, que recusa o tratamento e aí isso tem que ser respeitado? É complexo a gente pensar nisso assim. Todo mundo ainda pensa que tudo tem que ser feito. Até quando... Tem que pôr respirador, a pessoa tem que ficar lá. Uma quimioterapia, uma cirurgia. E quando a gente tem algo que ameaça a própria vida e aquilo pode estar num processo de doença, do momento da doença, onde já não seja mais possível a cura, e se aquele paciente entende que ele prefere viver, talvez menos, mas melhor, sem fazer as sessões de quimioterapia paliativa, por exemplo, é muito angustiante para o profissional, para o oncologista, para o cirurgião, entender que aquele paciente tem a biografia dele, a necessidade dele é diferente. Então, muitas vezes é sofrido por profissional e é muito sofrido para a família, acham que a pessoa está desistindo. Mas a gente tem que valorizar, empoderar o próprio paciente da sua condição e da sua vontade de passar ou não por aquilo. Enquanto profissional, o que eu devo fazer é informar de todas as formas possíveis quais são as implicações do tratamento, do não tratamento, da cirurgia, da não cirurgia, para que aquela pessoa possa tomar a decisão daquilo que é para ela importante. Eu costumo dizer, como eu trabalho muito com pessoas que já estão demenciadas e que não conseguem mais responder por si, que nós vamos tomar decisões pelos nossos pais, pelas pessoas que a gente vai cuidar, baseado naquilo que ela fez na vida dela. Como a minha mãe cuidou da minha avó, vai me dizer como ela gostaria de ser cuidada. Aquilo que foi muito sofrido, aquilo que a minha mãe não gostou. Mas você não acha que seria muito mais fácil se a minha mãe me dissesse o que para ela é sagrado, o que ela aceita? Então, a gente conversar sobre a nossa finitude e como a gente gostaria de ser cuidado até o final, ajuda que o outro, na hora de entender quando eu disser que não quero, ou que ele precisar tomar decisões por mim, fique mais leve. Sim. Essa decisão e a pessoa não se sinta culpada. Que não E se eu tivesse deixado? E se eu tivesse autorizado a cirurgia? E se eu tivesse feito isso? Porque a pessoa fica com esse e se acaba com a pessoa. A gente tem uma enfermeira que trabalha com a gente, a Carol, ela fala assim, quando a gente toma uma decisão, a gente tira o e se da mesa. A gente tomou aquela decisão naquele rumo, pensada da melhor forma possível. E se as coisas não foram tão bem quanto a gente gostaria, não tem o e se. A minha intenção foi a melhor, a nossa intenção foi a melhor. Então a gente vai tomar novas decisões da agora para frente. Eu também gosto de pensar que algumas dessas decisões não devem ser colocadas para a família pela equipe, por médicos, equipe profissional multidisciplinar, como uma decisão única e exclusiva do paciente ou da família. Muitas vezes, eu decidi que não iria mais fazer isso ou aquilo. Na verdade, o médico me disse que não adiantaria mais e que seria um sofrimento a mais para minha mãe ou para mim. Então, a gente compartilhou uma decisão. E compartilhar uma decisão é isso. Eu vou te dizer o que aquilo é capaz de te dar de bom, o que aquilo é capaz de te dar de ruim, e você vai me dizer qual é a sua realidade, o seu desejo, dentro daquela perspectiva, o que você está disposta a passar. Então, se você disser, isso eu não estou disposta a passar, ok, então a gente vai chegar. Então, esse tratamento não vai ser para você, mas eu tenho esse aqui, tá bom. Então, esse aqui eu aceito. Isso é compartilhar uma decisão. E não tem que ser sofrido para mim de não fazer e nem para você de não aceitar ou de escolher. Isso é
tratar com dignidade, isso é respeitar. Respeitar o outro, a decisão que ele tomou. Então, muito obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, eu e a doutora Tatiana deixamos o nosso abraço. E eu, como sempre, te espero na próxima semana. Um beijo, até lá. Fique com Deus.